Fala pessoal, neste domingo de Ramos, estou aqui para a gente rezar um pouquinho com a liturgia desse dia. Este pequeno vídeo pílula que nós gravaremos nesses dias mais solenes da Semana Santa é como que um pequeno itinerário para a gente poder entender os passos da Lectio Divina Conectada. E assistindo esse vídeo você vai entender um pouco do contexto e com que mensagem nerd que o Evangelho pode conectar e nos ajudar na resposta que precisa brotar do nosso coração a Deus por este Evangelho. Então vamos começar pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós e nos ajude a aprofundar nesta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante de vossa presença neste domingo de Ramos. Permita, Senhor, que nós possamos aprofundar nesta palavra, possamos entender o que de fato ela quer nos dizer, Senhor, para que possamos viver mais concretamente este dia, para que nós possamos nos aprofundar neste dia na Tua vontade, Senhor, do que de fato o Senhor quer para nós neste dia. E também dá-nos a graça, Senhor, de lembrar de algum filme, alguma série que pode nos ajudar a entender melhor esse Evangelho, a entrar melhor nesse Evangelho, Senhor. Isso tudo nós os pedimos, meu Deus, na intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse pequeno vídeo pílula, você vai entender um pouquinho dos passos para essa oração que você pode fazer hoje, mas na hora que você for rezar de fato, pode pedir mais a graça do Espírito Santo, pedir Ele que ajude a rezar e até uma oração até maior do que essa de clamor ao Espírito. A liturgia que nós rezaremos nesse dia é o primeiro evangelho antes da procissão de fato do Domingo de Ramos, que é o evangelho que está em Lucas, capítulo 19, do 28 ao 40. E os passos que nós seguimos na Lectio Divina Conectada são 4. São, primeiro, o que o texto diz em si. Eu mastigo o texto, percebo que de fato está aí nas entrelinhas, o que é aquilo que aconteceu, eu entendo o contexto. O segundo passo, o que o texto diz para mim. Diante desse contexto, dessa realidade do Evangelho, o que isso tudo diz para mim, na minha situação específica, na minha juventude, na minha caminhada atual, não fugindo nada da minha realidade de vida, mas dentro da minha realidade de vida. Terceiro, qual mensagem nerd, qual mensagem do mundo nerd conecta com isso? Isso, claro, não para engrandecer ou colocar no mesmo patamar a mensagem, o filme, a série, no mesmo patamar do Evangelho. Não, muito pelo contrário. Sim, para que eu possa entender melhor o contexto do Evangelho, lembrando de um filme ou série. Entender melhor o contexto, para melhor rezar. Então, qual filme, qual série, essa mensagem se conecta? Que eu posso fazer um paralelo para me ajudar no próximo ponto, que é o quarto, que é a minha resposta. O que o texto e a mensagem me faz dizer a Deus. Esses são os 4 pontos da Lectio Divina Conectada. Vamos fazer um pouquinho cada parte para que nós possamos entender, sobretudo nesse evangelho de hoje, do Domingo de Ramos. O que o texto diz em si? Nessa liturgia, Jesus ele vem na frente de seus discípulos. E é uma atitude de coragem, assumindo o chamado que o Pai o fez. Ele vem à frente dos discípulos. Mas, mesmo à frente, ele pede aos discípulos para participarem consigo de sua paixão. Pede para eles irem atrás do jumento, né? Os discípulos vão atrás daquele jumentinho. E um jumentinho que nunca foi montado. E é bom a gente entender os contextos, as realidades específicas, porque um jumento nunca montado, ele vai se espantar muito fácil.
né? Qualquer pessoa que montar em cima dele vai espantar muito fácil. Mas é o homem mais humilde de todos, o homem mais manso de todos que monta nele. Por isso ele não se espanta. Por isso o Evangelho faz questão de dizer, né, que nunca tinha sido montado. Um jumentinho que nunca tinha sido montado. Assim ele não se espanta nem sai correndo. E corajosamente ele vai, entrando naquele lugar onde ele seria daqui a alguns dias crucificado. Ainda assim vai corajosamente e recebe a glória que o povo ali humilde queria dar a ele. E é importante a gente pensar que talvez não seja uma alegria mentirosa daquele povo que depois ia crucificar ele. Talvez seja verdadeira. Talvez aquela fé daquele povo fosse de fato verdadeira. O que não foi muito bom foi a forma como eles viveram esta fé depois de alguns dias, né? A falta da constância. Mas aquela fé, aquela alegria era verdadeira. Era um dia de festa. De fato, o rei entrou, aquele que vem trazendo a salvação. O que o texto diz em si. E o que o texto diz para mim? Diante dessa realidade, agora é hora da sua oração, como que um exame de consciência. Diz aí no seu coração, diante da sua realidade de vida, do que você vive nesses tempos, neste momento atual de sua vida, o que isso quer dizer para você? O terceiro ponto, qual mensagem este evangelho se conecta? E eu indico para você, talvez você lembrar de outro também, maravilha, mas eu te indico a mensagem do Superman no filme O Homem de Aço. É um filme muito interessante que conta um pouco do começo da história do Super-Homem. Ele ainda estava começando a descobrir os seus poderes, estava começando a se entender como de fato chamado para entregar a sua vida pelo povo, e ele também descobriu que podia acabar com tudo se quisesse. Ele podia destruir tudo com o poder que tinha, porque era muita coisa. Mas ainda assim ele decide ser humilde. Ainda assim, no contexto, é claro, ficção, mas ele decide ali ser humilde e não matar o povo, mas usar de todo aquele poder para servir o povo, entregar sua vida para a humanidade que ele acredita. Mas no fim, a humanidade decide prendê-lo, decide não deixar que ele salve, decide colocá-lo à margem, não aceitá-lo. E porque não foi capaz, né, de entender o grau da entrega sua como herói e como alguém capaz de salvar e capaz até de condenar se quisesse, mas não quis condenar, quis viver a humildade, né? Então na ficção, Superman sendo tudo, ele decidiu ser pouco para salvar aquele povo. É um paralelo interessante com o que de fato Jesus fez e pode nos ajudar a entender o contexto, como eu disse, né? Que é o objetivo de conectar um filme ou uma série. Então, diante de tudo isso, o quarto ponto. Diante desse texto do Evangelho, onde Jesus entra em Jerusalém de forma gloriosa, mesmo entre a simplicidade de forma gloriosa, um estágio glorioso verdadeiro, né? E diante dessa mensagem, talvez você conseguiu pensar, mas também a dessa do super-homem, desta humildade, de se perceber simples e querer entregar-se ao povo, mesmo com todas as consequências, o que eu respondo a Deus? Até de forma concreta. Qual a minha resposta concreta neste dia, diante dessas duas coisas ao Senhor? E isso vai brotando da oração do seu coração e fazendo adentrar neste mistério que nós iniciamos hoje, desta grande semana de alimento tão grande para a nossa fé, para celebrarmos a grande celebração da nossa fé, a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira teremos mais uma pílula para você entender e rezar também com o Evangelho do dia, de forma conectada com algum filme, alguma série. Tchau!